Shabbat Shalom, o tema da mensagem desse Shabbat é motivos e justificativas. O tema da mensagem, motivos e justificativas. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas, pedindo para que o Senhor fale conosco, tudo aquilo que o Senhor já me ministrou, nos ajude a colocarmos em prática. Dê-nos a tua direção, ó Pai, sobre como procedermos nessa terra, enquanto estivermos aqui. No nome de Yeshua HaMashiach, nós dependemos do Senhor. No nome de Yeshua, é o que eu lhe peço, que assim seja. Motivos e justificativas é o tema da mensagem. Na paraxá dessa semana, Vaetchanan e clamei, Moshe relata o seu desejo de entrar na terra prometida, que não foi atendido. Também relembra os israelitas os mandamentos de Hashem, de tudo o que ocorreu até ali, e os adverte a não se esquecerem de quem é o seu libertador, para que eles não recorressem aos ídolos. Nós estamos vivendo em um tempo onde estão pregando que o mal não é mal, que o bom não é bom, e não são poucas as obras de arte, seja filme, música, livro, jogos, qualquer tipo de arte com imagens ou não, até sonora, onde o mal é o protagonista e o vencedor no fim da história. Alguns contos estão sendo recontados sob o ponto de vista do vilão, de modo que o foco não está na vitória do bem, mas no porquê que o mal é mal. E que o mal estava certo de ser mal, já que ele passou por muitos problemas. Algumas histórias, inclusive, estão sendo modificadas para que o mal não termine mal, mas que seja aceito como ele é. As Escrituras nos dizem em Devarim 30, versículo 19, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Mas o que está sendo ensinado na nossa geração, de uma maneira mais clara, mais aberta, é que nós devemos abraçar o mal que existe dentro de nós e aceitá-lo como necessário, produtivo. E esta ministração está atingindo principalmente as nossas crianças e os nossos jovens. É uma ministração muito sedutora. Afinal, para que o desafio de escolher pela vida? Porque escolher a vida é desafiador. É desafiador. Para que a exortação de andar no caminho estreito? Se o caminho largo é mais fácil e muitos estão nele. Não foi isso que o Mashiach nos disse? Baruch Hashem, o Senhor tem nos dado o projeto Nitzachon para cuidarmos dos nossos filhos. Mas o fato é que, diante de tudo que tem sido falado, nós podemos passar pela vontade de justificar a nossa carne e buscar motivos para escolhermos a maldição, a morte, como estão fazendo os aclamados vilões de hoje. Motivos para fazer o mal sem culpa alguma. Motivos para não se arrepender. Nessa paraxá, como o nome dela diz, e clamou, Vaetchanan, Moshe clamou, ou algumas traduções, e implorou ao Eterno para entrar na terra de Canaã. E a resposta de Hashem foi, basta, não me fale mais nisto. Veja a terra, mas você não atravessará o Yarden. Comissione Yehoshua, ele irá conduzir o povo para a terra que prometi. Irmãos, isso no ouvido de alguém que procura motivos para se rebelar é a justificativa perfeita. Quantos de nós, se ouvíssemos isso, não teríamos como motivo ideal para fazer planos para punir quem nos contrariou? Quantos de nós não receberia essa palavra do Eterno? Não me fale, nem me fale mais disso, você não vai entrar. Quantos de nós nos revoltaríamos por causa dessa palavra contrária? Uma palavra contrária.
contrária à nossa vontade. Uma palavra que contraria a minha vontade. E o que está acontecendo conosco é que nós buscamos justificativas para os nossos erros. Então se coloque hoje, ali no lugar de Moshe, quantos erros você não justificaria? Já que eu não vou entrar na terra, então eu vou fazer aquilo que eu ia fazer. Já que eu fui contrariado nisso, não valeu a pena nada do que eu estou fazendo, então eu vou fazer aquilo que eu não fiz até agora. Se buscarmos motivos para realizar a nossa vontade, nós vamos encontrar. E assim segue a humanidade, procurando motivos para fazer o mal, para ser independente, para se vingar, para enriquecer sem necessidade, para matar, para mentir e para continuar dando poder à morte. Em Bereshit 3:6, como nós já lemos tantas vezes, quando a mulher viu que a árvore parecia agradar ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento. Irmãos, olha o tanto de motivo que ela arrumou. Olha o tanto de justificativa que ela teve aqui. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter entendimento, discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Rava acreditou na mentira de que não morreria e visualizou ali pelo menos 3 motivos para justificar comer o fruto que mataria a raça humana. Parece loucura. Todos esses motivos eram certos. Ela nunca tinha comido daquele fruto, mas ela arrumou justificativas. Na nossa loucura, os nossos motivos ilusórios se tornam reais quando são necessários para pecarmos. Era bom para se comer, parecia agradável ao paladar. E até hoje nós somos contaminados por aquilo que nós ingerimos. Era agradável aos olhos e era desejável para se obter entendimento. Com apenas uma justificativa dessas, nós podemos elaborar muitos planos que aprovam as nossas escolhas. E a Ruach nos chama a atenção para termos o cuidado quando o nosso coração procura justificativas para fazer o mal. Bereshit 27:41, Esav guardou rancor contra Yaakov por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse assim mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Yaakov. Quando contaram a Rivka que seu filho Esav dissera, ela mandou chamar Yaakov, seu filho mais novo, e lhe disse: Esav está se consolando com a ideia de matá-lo. E todos nós, irmãos, podemos ser tentados com o consolo das nossas ideias. Quantas vezes, quando você foi contrariado, talvez passou pela sua cabeça muitos motivos, justificativas para você realizar o mal. Isso é uma prova que todos nós passamos. Assim como Esav estava ali, quando meu pai morrer, eu vou atrás do meu irmão. Ele estava se justificando já estava se consolando com a ideia de matar o irmão dele. Esav esperava o momento certo para fazer o mal, motivado pela bênção que ele vendeu a Yaakov. Yaakov não mentiu para o seu irmão: venda-me a sua bênção. E ele vendeu. Mas Esav se justificava em seu ódio, e isso nunca para, porque a velha natureza nunca é saciada. Bereshit 28, versículo 8, percebendo então Esav que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananéias, foi à casa de Ismael e tomou Mahalat, irmã de Nevaiot, filha de Ismael, filho de Abraham, além das outras mulheres que ele já tinha. Ele não parou, irmãos. Talvez você pense que você vai agir no seu ódio, naquilo que você está se justificando, e você talvez esteja pensando que vai parar. Mas nunca para. Porque o mal que está dentro de nós, ele não é saciado. E nós nos enganamos. Não, vai ser só essa vez. Vai ser só essa vez.
Se quisermos motivos para fazer o mal, para criticarmos negativamente alguém, nós teremos. Se quisermos motivos para criticar algum projeto, nós encontraremos. Motivos para odiar alguém, tem de sobra, irmãos. Se você quiser um motivo para me odiar com alguém da sua família, alguém da sua congregação, não importa. Você vai ter motivo. Yeshua sempre teve que lidar com pessoas que procuravam motivos para condená-lo e matá-lo. Todos os dias era prova de ser medido e pesado. Mateus 12, versículo 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Yeshua, eles lhe perguntaram: é permitido curar no Shabat? Então percebam que eles queriam um motivo. Porque o Mashiach é diferente de nós. Ele não tinha motivo para odiá-lo. Eu acredito que eu tenho muitos para ser odiado. Mas eles ficavam procurando alguma forma de condená-lo. Mateus 12, 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Ou, como está em Lucas 20, versículo 20. Pondo-se a vigiá-lo. Prestem atenção. Pondo-se a vigiá-lo. Irmãos, quantas vezes você não passa por essa prova de ficar vigiando o seu irmão para ver se ele tem algum defeito que você possa usar contra ele? Isso é maligno. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Yeshua em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudesse entregar ao poder e, atenção, à autoridade do governador. Tempos difíceis virão sobre toda a terra. Que não sejamos nós a passar por essa prova de entregar os nossos irmãos às autoridades dessa terra. Por que fizeram isso com Mashiach? Pessoas enviadas para vigiá-lo, se passando por justos para que pudessem entregá-lo à autoridade do governador. Nós temos um exemplo nas Escrituras de alguém que fazia tudo para satisfazer os seus desejos e que estava sempre à espera de uma oportunidade. Yoav, que foi comandante do exército de Davi. Um homem prestigiado com uma posição de liderança. Mas Yoav tinha suas próprias motivações. E se submetia quando elas estavam sendo cumpridas. Quantas vezes, irmãos, o nosso se submeter, a nossa submissão a quem o Senhor colocou sobre as nossas vidas como autoridade, como liderança, quem o Senhor levantou para conduzir, a nossa submissão só vem quando está bom para nós, quando está agradando o nosso coração. Mas quando é contrariado, aí fica difícil se submeter. E aí nós entramos na prova. E você acha que isso vai parar? Se você mudar de lugar, você acha que isso vai parar? Porque quando você for para outro lugar, lá vai ter de novo uma contrariada. E você de novo vai entrar na prova de se submeter ou não a quem o Senhor chamou e levantou e está dizendo não ou sim para você, ou faça ou não faça aquilo. Em um momento, Yoav, após a conquista de uma cidade, chama Davi e lhe diz para juntar o povo e terminar aquela conquista para que ele não recebesse o crédito do que ele tinha feito, mas Davi recebesse. Em outro momento, após ter sido destituído do posto de comandante dos exércitos de Israel, ele esperou o momento certo da ineficácia e imprudência do seu substituto e o matou. Voltando assim para a posição de comandante. Meus irmãos, nós entramos na prova como Yoav. Quando Davi fez o censo contra a vontade de Hashem, Yoav se posicionou contra o censo. Inclusive, as escrituras deixam claro que ele não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem, porque, como está escrito, a ordem do rei lhe parecer absurda. Já em outro momento, quando o filho de Davi, Adoniá,
tramou apossar-se do reino, lá estava Joabe como seu aliado. Que durou pouco também. Porque quando Davi proclamou Shlomo como seu sucessor, todo mundo abandonou Adoniá. E Joabe também abandonou ele. Eu gostaria de ler uma situação de Joabe que ilustra muito bem onde o nosso desejo por satisfação, por aquilo que nos motiva, pode nos levar. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Houve uma violenta batalha naquele dia e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abishai e Asael, os 3 filhos de Tseruiá. E Asael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Asael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você sair para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Asael não quis parar de persegui-lo. Porque Abner tinha intenção de fazer o bem, ele queria poupar a vida de Asael. Versículo 22. Então Abner advertiu Asael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Asael caiu e morreu, paravam. Irmãos, Asael ele morreu em uma situação de guerra e foi oferecido paz para ele, para que ele parasse. Abner não queria matar aquele homem, mas isso não impediu de Joabe se vingar. 2 Samuel 3:27, então Abner retornou a Hebron, e Joabe o chamou à parte na porta da cidade. Preste atenção que foi na cidade de Hebron e na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Joabe não poderia se vingar por se tratar de uma situação de guerra como aquela, e foi oferecida paz a Asael. Mas o que tornou a vingança ainda mais grave é o fato de Hebron ser uma cidade de refúgio. Yehoshua 20, versículo 1. Disse o Senhor a Yehoshua: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moshe, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá de colocar-se junto à porta da cidade e explicar o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo, sem maldade, sem pretensão, acidentalmente. Versículo 7. Assim eles separaram Kedesh na Galil, nos montes de Naftali, Shechem, nos montes de Efraim e Kiriat Arba, que é Hebron, nos montes de Eudá. Uma cidade de refúgio. Mas é simples para nós justificarmos as nossas motivações. Davi encontrou motivos para se deitar com Batsheba, como já foi ministrado. E o Eterno foi bem categórico com ele sobre o pecado que ele cometeu. E ele perdeu 4 filhos. Mas não foi para isso que Hashem nos chamou. Para justificarmos os nossos motivos. Para escolhermos fazer o mal de consciência limpa, como está sendo ensinado nos nossos dias. O Eterno não nos chamou para ficarmos procurando motivos nos outros, para reprovarmos a vida de alguém. O Eterno não é assim. Ele não fica procurando motivos para nos destruir, porque se fosse assim, irmãos, nós seríamos destruídos. Como foi cantado ainda hoje em Tehilim 103, versículo 8, o Senhor
É compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Se fosse assim, irmãos, não ia sobrar ninguém. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Nós temos de ser como o Eterno é. Se nós continuarmos procurando motivo para fazermos aquilo que nós desejamos, nós vamos encontrar. Meios para justificar as nossas vontades, as nossas ações. E se ficarmos procurando motivos nos outros também para odiar alguém, motivo para se dividir, nós vamos encontrar. O meu desafio é olhar para aquilo que une, para aquilo que me dá forças para amar. Se na sua mente só vem motivo para odiar, meu irmão, comece a orar. Senhor, na minha mente só está vindo motivo para odiar esta pessoa. Me ajude a tirar esses motivos e me ajude a amar. Pai, eu só vejo motivos para desejar o mal. Me ajuda, Senhor, a tratar como o Senhor trata essa situação. Busca o Eterno. Busca o Eterno, não deixe que a sua mente seja povoada por pensamentos que te dão motivos para o ódio. Foi para isso que Hashem nos chamou. Ele não nos fez para sermos como tem sido pregado, para justificarmos o mal, amarmos o suborno, acobertarmos a morte. Hashem nos chamou para negarmos aquilo que nos faz reproduzir o sofrimento, a dor e a traição. Foi para isso que ele nos libertou. Para não imitarmos as práticas do Egito que lançavam as crianças no Nilo, que escravizava os hebreus, os punia e não pensava em mais nada além do seu próprio crescimento. Irmãos, quantas pessoas na Alemanha acreditaram em tudo que Hitler dizia? Ele deu para aqueles homens e aquelas mulheres motivos para odiar os judeus. Ele deu motivos para eles odiarem. Um homem que pregava motivos para o ódio. Só você pegar os discursos dele, irmãos. Ele pregava o porquê das pessoas precisavam odiar, o porquê que as pessoas precisavam matar, precisavam roubar, porquê que eles tinham de guerrear, porquê que eles tinham de se sentir superiores. E aí você se coloca do lado de uma pessoa que começa a pregar isso para você. O porquê que você e ela são superiores ao outro e o porquê que você e ela e mais não sei quantos precisam odiar ao outro. Pregações, ministrações sedutoras. Quais são as justificativas para você continuar agindo mal, pensando mal de alguém ou do mundo e que você pode fazer as coisas do jeito que você quer nessa terra porque as coisas são assim mesmo? Ministrações sedutoras que estão vindo sobre toda a terra, assim como veio no tempo da Segunda Guerra e se repete, sempre se repetiu. Sempre se repetiu. Assim como a mulher também deu o fruto para o homem comeu. E tantas pessoas estão querendo dar o fruto para nós comermos. Hashem nos chamou para negarmos aquilo que nos faz reproduzir isso. O Egito hoje é toda a terra. 2 Crônicas, Livrei Hayamim, Bet, capítulo 16, versículo 9, a primeira parte do versículo. Pois os olhos de Hashem estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. É isso que o Eterno está procurando em toda a terra. Irmão, se você está procurando algo para fazer o mal, você não está sendo como o seu pai. Nós temos um adversário e Yeshua tratou ele também como pai de muitas pessoas, que procura motivos para nos acusar. De quem você é filho?
Você é filho daquele que procura motivo para acusar? Ou daquele que procura, os olhos de Hashem estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração? Fortalecer. Se vier pensamentos na sua vida para acusar, para fazer o mal, para se dividir, para reparar no erro, rebata esses pensamentos, meu irmão, minha irmã, com pensamentos que te dão motivos para fortalecer a pessoa. Se vier alguma coisa ruim na sua cabeça, na hora você já rebate. Então eu vou fortalecer esse meu irmão que é fraco nessa área, de alguma forma, Senhor. E se você não tem a direção na hora, ore. Veio alguma coisa ruim na sua mente, ore diante do Senhor, não acusando, porque já tem uma pessoa que faz isso. Mas ore diante do Eterno para que você seja usado, para que você seja usada. O Eterno procura em nós motivos para nos fortalecer. E na verdade nós não somos merecedores. E ainda assim, se houver em nós o desejo de se voltar para Ele, Ele nos capacitará em todas as decisões da nossa vida. Neste tempo nós precisamos nos lembrar das palavras de Hashem, como está alertado na Parashá dessa semana. Devarim 4, versículo 9, apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos, a seus netos. Porque, irmãos, do contrário, aquele povo só ia se lembrar dos motivos que levam a ter raiva, tristeza, desânimo. Eles iam se esquecer de tudo que eles viveram. E assim somos nós até hoje. Vira e mexe, a gente tem que ter esse tipo de oração diante do Eterno, ou na nossa casa, ou como é lido nos chamar, no nosso caminho, no levantar, no sentar, lembrar do que o Senhor fez até aqui. De onde o Senhor tem nos tirado, de onde Ele nos tirou, quem nós éramos antes da nossa conversão. Quem você era antes de se converter? Se se converteu, o Senhor te convida hoje para se converter, eu também. De quem o Senhor nos chama? Porque do contrário, se nós colocarmos na nossa memória só motivo para fazer o mal, nós vamos colocar. O meu desafio é colocar aquilo que justifica eu fazer o bem. Com a Torá nas nossas mentes, nós vamos combater os motivos para fazer o mal com os motivos para fazer o bem. Combater os motivos para reclamar com motivos para louvar ao Senhor. Os motivos para criar confusão no nosso casamento, nas nossas casas, no nosso ministério, no nosso trabalho, com motivos que nos levam a apaziguar o nosso casamento, as nossas casas, o nosso trabalho, o nosso ministério. Irmão, se quiser motivo para dividir, tem um monte também. Para odiar, acordar de manhã odiando todo mundo. Você pode fazer isso. Você acorda de manhã, eu quero um motivo para odiar todo mundo. Pum, venha rapidinho. Mas esse não foi para isso que o Senhor nos chamou, para acordar de manhã odiando o mundo, a vida, odiando a cama que você tem para dormir. Todas essas coisas, irmãos, nós temos de procurar motivos para louvar o Eterno, para buscar dele a solução, porque também é mais fácil nós procurarmos motivos para reclamar do que procurarmos soluções diante dele. Colocarmos a nossa oração diante do Senhor. O Senhor me ajude a lidar com tais situações, porque eu não estou conseguindo lidar bem, mas a gente prefere reclamar das situações. Motivo para odiar tem muito motivo para odiar. Mas esse não foi para isso que o Senhor me chamou, porque eu também tenho muito motivo para louvá-lo. Eu tenho muito. Eu não conseguiria contar, nem me lembrar de todos os motivos que eu tenho para louvá-lo. Como eu poderia numerar o que o Senhor tem feito? Tem coisas que Ele faz, irmãos, eu nem sei. Pessoas que Ele levanta estão intercedendo por mim, eu nem sei também. Eu tenho motivos para louvar o meu Pai que está nos céus, porque Ele tem cuidado de mim, eu tenho muito. Também tenho motivos para amar os meus irmãos. Eles são diferentes de mim, é verdade. Eu também sou muito diferente de todo mundo aqui. Mas eu tenho motivos. Nós temos motivos, sim, para lutarmos uns pelos outros. Nós temos motivos. E a gente não pode perceber isso quando a gente ficar sozinho.
Irmãos, na guerra, as pessoas que estavam sozinhas, elas morriam. Elas morriam. Era muito difícil sobreviver quando você estava sozinho. Mas quando você tinha pessoas para te ajudar, para te dar um abrigo, para te colocar em um lugar com um mínimo de aquecimento, um lugar com um mínimo de proteção, para te dar comida. Mas as pessoas pensam que sozinhas elas vão conseguir se proteger. Mas aqueles que se ajuntavam, um levantava o outro, irmãos. A importância de termos pessoas ao nosso lado. Nós temos motivos. Talvez hoje nós não podemos ver todos os motivos que nos impulsionam a viver em unidade. Mas nós temos de manter porque amanhã nós vamos perceber. Nós temos motivos sim para continuar lutando um pelo outro. Para continuar aturando o defeito um do outro, até que o Senhor trabalhe. Deixa o Senhor trabalhar, meu irmão, minha irmã. Até que o Senhor trabalhe, a gente tem que aturar um pouco. O Senhor vai trabalhando na minha vida até lá. E Baruch Hashem que Ele é misericordioso, senão nem estaria aqui. Mas pessoas lutaram por mim. Irmãos, era para eu estar morto. Mas a gente está lutando aqui um pelo outro. Tem motivos para continuar lutando. Mas a gente tem mania de perceber isso só depois que está sozinho. E as pessoas pensam que sozinhas elas vão ser melhor. Motivos para fazer o bem também tem muitos. A gente não quer ver. O povo de Israel tinha que se lembrar de tudo o que havia ocorrido para que quando houvessem motivos para recorrerem aos ídolos pedindo por socorro ou por favores, eles se lembrassem do que ocorreu, do que está escrito sobre quem os salvou. Na nossa loucura e falta de emuná, nós podemos ter justificativas em nós para idolatrarmos. O Eterno falou com o povo de Israel para que eles se lembrassem, porque ele sabia que um dia eles poderiam falar: foi este Deus aqui que me salvou. E ele tem me mantido até aqui. E aí eles davam nomes. Haviam deuses para o sustento, para a colheita, para o mantimento. Não vou citar o nome dos deuses, mas havia Deus da paixão, da lua, do sol. Cada uma das vontades humanas se tornavam deuses. A chuva, a caça, a guerra, os rebanhos. Só que eles davam outros nomes. Mas entenda que o sol pode se tornar um deus quando está com frio. A lua, os rebanhos, o mantimento, a provisão pode se tornar um deus. A guerra, a eloquência, a hermenêutica. Deuses. São deuses. O alcoolismo também era um deus. Era patrono também daqueles que se entregavam ao álcool. Eles tinham um Deus para isso. O mar. Nas escrituras nós vemos que Israel caía, inclusive Shlomo, ao culto do Deus, da deusa Ashtarot, deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade, da guerra. Mais tarde os gregos deram outro nome para essa deusa. Baal era considerado também o deus da tempestade e da chuva. E o que aconteceu no tempo de Ahav? Qual foi a prova dele? 3 anos e meio sem chuva. E o que a esposa dele fazia? Prestava culto a Baal, o deus da chuva e da tempestade. Aruach deseja nos chamar para Hashem, para lembrarmos que não foram os deuses que nos mantiveram. Não importa quais, são muitos. Mas foi o Eterno que nos manteve até aqui. Eu preciso me lembrar do que o Senhor tem feito por mim. Para nós fecharmos, Devarim 4, versículo 15. No dia em que Hashem falou a vocês, do meio do fogo, em Horev, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para não se corromperem fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher. Versículo 18. A qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra, e para que ao erguerem os olhos ao céu, e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes,
vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que Hashem, o seu Elohim, distribuiu a todos os povos debaixo dos céus. Estão vindo tempos e já chegaram onde estão dando muitos motivos para nós idolatrarmos, para nós nos desviarmos, para nós aceitarmos o mal. O mal não é tão mal assim, as coisas tudo tem uma justificativa. Cuidado, irmão, com isso. O Senhor nos chama para lutar todos os dias. Todos os dias. O que o Mashiach disse? Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. É isso que ele nos disse. Tome o seu madeiro e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. É isso que o Mashiach disse. Mas não é isso que está sendo ministrado nos nossos dias. E o Senhor guarde a sua mente, o seu coração, para se lembrar. Quando vierem todas essas coisas, esses ataques que estão vindo sobre toda a terra, e o Senhor tem nos avisado também, nós precisamos trazer a memória de quem o Eterno é. Ele tem sido até aqui. Eu preciso me lembrar de tudo que Ele me socorreu. Das libertações que Ele me deu. Vamos buscar na nossa memória os motivos pelos quais nós chegamos até aqui. Motivos para bendizer, para abençoar, para amar, para unir, para perseverar. Tem muitos. Nós precisamos trazer eles à nossa mente. Assim como o nosso Pai procura em toda a terra pessoas para que Ele possa se mostrar forte no nome de Yeshua. Se quisermos motivos para fazer o mal, não precisa muitos, mas existem motivos para fazer o bem. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Próximo Shabat, dia 31/7, teremos uma única paraxá, Ekev, continuarem. Nesta paraxá, Moshe segue relembrando com o povo de Israel sobre o miraculoso man e as maravilhas e grandes feitos de Hashem que eles presenciaram durante 40 anos e adverte o povo para estar consciente das armadilhas que seriam trazidas por sua futura prosperidade e orgulho das suas façanhas militares, alertando que poderia fazê-los esquecer do Eterno. Assim segue, convoca todos a fazer a leitura dessa paraxá. O Eterno fale poderosamente. No nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas mais uma vez. Pai, nós precisamos ter este exercício na nossa mente. E quando vierem pensamentos que justificam o mal que nós queremos fazer, o mal que nós queremos pensar de alguém, nós precisamos combater essas justificativas com aquelas que nos levam a pensar o bem, a fazer o bem. Porque existe sim, Senhor, que os nossos olhos não estejam cegados com todo o bem que o Senhor fez e o bem que nós podemos fazer ao outro, ao próximo, a nós mesmos, à terra. Nos ajude, Pai, a não procurarmos em nós motivos para nos rebelarmos, motivos para odiarmos, motivos para nos afastarmos, mas que procuremos motivos para fazer o bem, para unir, para se aproximar. No nome de Yeshua HaMashiach, que possamos procurar, Senhor, na nossa mente, na nossa memória, tudo que o Senhor tem feito até aqui. E certamente nós não seremos enredados com as justificativas que esse mundo tem dado para o mal prevalecer. É o que eu lhe peço, meu Pai. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja.